Boa noite, meu querido, tudo bem com você? Eu sou o pastor Gabriel e hoje eu estou muito contente porque mais uma quarta-feira, ou seja, lá quando você estiver assistindo esse vídeo, nós estamos separando esse momento para pensar na Bíblia, para pensar em Deus, para aprender mais da Bíblia. E como pastor, eu não tenho motivo maior de alegria do que ter você aqui com a gente, estudando a Bíblia, juntos. Eu estou aqui junto com o pastor Antônio, meu amigo, companheiro aqui na batalha, no ensino da Bíblia. E hoje nosso tema é fundamental, tem a ver com esperança, tem a ver com a volta de Jesus. Amém. O tema bom de se falar. Mas, pastor Antônio, você está falando de Jesus, tem que ter oração, não tem que ter oração? Com certeza. Por favor, ore para nós então. Querido Jesus, obrigado por ter nos ensinado a orar, especialmente quando nos reunimos em torno da Sua palavra, nós recebemos o Teu Espírito para nos iluminar, nos fazer entender e viver as Tuas orientações. Obrigado, de modo especial, pela certeza da verdade de que o Senhor está voltando para nos buscar. Essa esperança vibra o nosso coração de muita alegria. Obrigado, Senhor. Faça isso nesse momento, que a gente continue vibrando cada vez mais com essa esperança no coração, através desse estudo de modo especial. Nós oramos em Seu nome. Amém. Amém, amém. Não sei se você já ouviu falar desses versos, ou se você já ouviu falar da volta de Jesus, mas é um tema que traz esperança para muitos. É um motivo de esperança para muita gente levantar da cama, para enfrentar o dia. Talvez, falte isso na sua vida também, falte essa esperança. Pastor Antônio, quando a gente fala de volta de Jesus, nossa, surge uma pergunta aqui na minha cabeça. Jesus disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dele, que ele estaria ali também. Isso. Como assim Jesus vai voltar se ele já está aqui com a gente? Jesus Cristo, em São João 14, ele faz uma promessa. Na verdade, faz duas. As duas maiores promessas que Jesus Cristo fez para nós, meu querido irmão, querida irmã. A primeira é o tema dessa conversa, desse bate-papo. A segunda é a promessa da vinda do Consolador, o Espírito Santo. O outro, parecido com ele, o outro Consolador. Ou seja, Jesus Cristo disse que onde estariam 2 ou mais, ele estaria. Como assim? Através do outro, o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é mesmo parceiro, tem o mesmo objetivo, tem o mesmo poder que o próprio Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo representa o próprio Jesus Cristo. É como se ele estivesse pessoalmente, não é como se ele estivesse pessoalmente. Jesus está conosco através do Espírito Santo. Então são coisas diferentes, não é que Jesus está, mas não presencialmente, não é literalmente. Fisicamente. Mas o mesmo Espírito que conduziu Jesus Cristo, o companheiro de Jesus Cristo, na sua jornada aqui na Terra, também está conosco aqui. Então aquela promessa da volta de Jesus em João capítulo 14, aliás, você poderia ler para a gente? Isso, João capítulo 14, meu amigo, minha amiga. Nós encontramos a maior de todas as promessas. Lembra que a outra promessa é a vinda do Espírito Santo, que ele já veio. Ele só está esperando todos os dias a gente abrir o coração para ele habitar em nós, fazer morada. Eu espero que você já tenha aceito. Mas a maior promessa é a vinda de Jesus Cristo, literalmente, corporeamente, visivelmente. A gente vai deixar de ficar orando, imaginando. Agora a gente vai poder abraçá-lo pessoalmente, fisicamente. E ele prometeu vir. Ele disse assim, não se turbe o vosso coração, né? Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai, você já sabe até de cor, né? Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar e virei outra vez. Aleluia! Jesus Cristo falou com a boca dele. Eu gosto quando as pessoas prometem com a boca dele. Jesus não mandou recado, falou, vai lá, diz que eu vou voltar. Não, Jesus falou com a boca dele para nós. Virei outra vez. Querido, querida, não sei, pastor Gabriel, eu já vi pessoas na Bíblia acusando Jesus de glutão.
né? Já vi pessoas na Bíblia acusando até que Jesus, por Jesus comer com pecadores, andar com pecadores. Já vi pessoas acusando Jesus de blasfemar o próprio Pai, mas eu nunca vi alguém na Bíblia acusando Jesus de mentiroso. Por mais que o ser humano fosse acusador, né, que as pessoas à volta de Jesus fossem acusadoras, elas não tinham nem coragem para pecar desse jeito, acusando Jesus de mentiroso. Tanto é assim que na condenação de Jesus tiveram que inventar. Inventaram, é verdade. Porque não puderam usar algo que ele tinha. É verdade. Tinha dito ofensivo. E aqui Jesus falou assim: virei outra vez e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que promessa maravilhosa! Jesus não mente. E se ele não mente, é porque ele vai cumprir essa promessa. Fala minha promessa, pastor Gabriel. Já alguma vez você recebeu uma promessa? Alguém te prometeu algo que você ficou assim ansioso, esperando, não via a hora passar para... Eu lembro que quando eu era criança, os meus pais às vezes me prometiam presentes, né? Nessas datas comemorativas, especiais, Natal, Páscoa, ou então aniversário. Uma vez, inclusive, meu aniversário caiu junto com a Páscoa. Foi a minha festa, né? Você queria todos os presentes do mundo, né? Claro, não podia ser uma coisa só, tinha que ser os dois. Tinha que ser os chocolates e o presente de aniversário. Gente, eu adorava, eu ficava esperando por essas datas e elas se tornaram especiais pelos presentes. Até, às vezes, eu conseguia convencer minha mãe de antecipar. Mas se não, eu tinha que esperar as datas para ganhar o que tinha sido prometido. Então, eu lembro disso quando falam... E aí você ficava esperando, expectante, né? Naquela ansiedade de que o dia chegue logo, né? Para que as promessas sejam cumpridas. Algumas até nem são promessas, a gente tem essa expectativa, cria essa expectativa, né? Mas outras realmente são promessas, né? Geralmente os pais falam, no dia do seu aniversário e tal, espera no dia do seu aniversário, a gente fica esperando, né? Promessas. Nós, os seres humanos, gostamos de honrar as promessas, cumprir com as promessas. Muito embora alguns dão para trás, claro, acabam, né? Eu ia dizer isso, às vezes nós gostamos mais que os outros cumpram suas promessas do que nós mesmos. Do que nós. Mas é óbvio que a gente, quando promete, tem que cumprir. Claro. Se você não cumprir, várias vezes você vai ser chamado, vai ser visto como um homem ou uma mulher, né? Mentiroso. Tanto que até a gente arrumou uma frase, né, bem comum, que dizendo promessa é dívida. Quando você abra sua boca para prometer algo, cumpra. Então você já está devendo. Tem uma boa dica, pastor Gabriel. Eu prefiro fazer surpresa do que prometer. Sabe por quê? Essa foi uma dica para vocês, hein, gente? Eu prefiro surpreender a pessoa do que prometer. Sabe por quê? Porque eu não gosto de ter dívida, gente. Olha, é verdade. Quando a gente abre a boca para prometer, já tem dívida. Tem que cumprir. E se nós somos assim, pastor Antônio, imagina Deus. Verdade. Se Deus abriu a boca para dizer algo, é porque Ele vai cumprir. Jesus, sendo Deus, se prometeu voltar, é porque Ele vai cumprir. Aliás, se você tem curiosidade de saber como vai ser a volta de Jesus, lá em Mateus capítulo 24, você tem os sinais da volta de Jesus, como saber se está perto ou longe, mas também tem a descrição de como vai ser. Eu vou te citar algumas características. Jesus volta no céu. Jesus volta com poder, com glória, nas nuvens, acompanhado de anjos, com trombetas. Jesus não desce até essa terra mais. E vem, diz a Bíblia, como ladrão, porque pega a gente de surpresa. Essas são descrições da vinda de Jesus. Nós aguardamos esse dia. Mas, pastor Antônio, deixa eu ser sincero com você. Joga limpo, joga limpo. Deve ser sincero, hein? Eu entendo que Jesus tem que cumprir a sua promessa, mas algumas vezes a sensação que passa é de que ele mentiu. Sabe por quê? É uma sensação, né? O meu avô já falava da volta de Jesus. O meu
pai fala da volta de Jesus, e eu sei que antes deles, aliás, a minha família é de origem católica, meu avô era católico e em um momento se converteu, mas eu sei que no catolicismo também se prega a volta de Jesus. Quer dizer, há muito tempo vem se falando da volta de Jesus, é mais. Se formos olhar assim, Jesus mesmo disse, isso foi mais ou menos há 2000 anos atrás. 2000 anos que vem se falando disso. 2000 anos e Jesus não voltou ainda. Por quê? Porque Jesus Cristo tem um objetivo maior do que cumprir a sua promessa de voltar a essa terra. Ele tem um objetivo de salvar todos. Pese embora nem todos aceitarão a salvação que ele oferece. Mas ele tem esse objetivo no coração, que este evangelho de salvação nele seja conhecido por todos. Segunda carta que Pedro escreveu, no capítulo 3, verso 9, o próprio Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte: o Senhor, Jesus Cristo, ele não está demorando em cumprir a sua promessa. Antes, pelo contrário, ele está sendo paciente ao extremo, não querendo que alguém se perca. Porque Jesus Cristo ele vai voltar, pastor Gabriel, meu amigo, minha amiga, Jesus Cristo vai voltar, isso é uma certeza. Quer você se prepare ou não, Jesus vai voltar. É uma promessa incondicional e ele vai cumprir. Mas agora, o mais importante não é se ele vai voltar ou não. O mais importante, pastor Gabriel, meu irmão, minha irmã, é como você está com Deus. Já parou para analisar isso? Se Jesus voltasse hoje, você está bem com Deus? Você está ajudando a outras pessoas a estarem bem com Deus? Como o mundo está? Você tem testemunhado, tem vivido uma vida como alguém que foi salvo por Jesus e que os outros percebam isso e se sintam inspirados também a aceitar Jesus? Então, Jesus Cristo vai voltar. Isso não depende do tempo, não depende de mim, não depende de você. Ele vai voltar, ele vai voltar. Ele nunca mentiu e não vai mentir. Mas aí a pergunta, como você está? Então, o problema, ou seja, o desafio não está no quando. O desafio talvez esteja no como eu estou. Pedir a volta de Jesus sem estar preparado e nem ajudar os outros a estarem preparados é como se você estivesse cheio, molhado, a roupa toda molhada de gasolina e você está pedindo fogo, está se aproximando do fogo. É um suicídio pedir o cumprimento da promessa da volta de Jesus. Se você não estiver preparado, você está pedindo suicídio. É forte, né, pastor Gabriel? Bem forte, claro. Isso nos faz pensarmos em nós mesmos, na vida que estamos levando. E é por isso que a volta de Jesus é motivo de alegria, mas de também reflexão. Motivo de alegria, e creio que vale a pena a gente mencionar isso, porque a volta de Jesus traz fim ao sofrimento desse mundo. A volta de Jesus traz uma renovação, uma transformação do mundo. O fim do sofrimento que nós temos comentado nos estudos anteriores. A volta de Jesus traz esperança para revermos as pessoas que nós já perdemos, que já morreram. Você não sabia disso? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A esperança que a Bíblia nos dá com relação à morte, que é talvez o maior dos problemas que o pecado trouxe, é de que um dia Jesus vai ressuscitar as pessoas que já morreram. Um dia elas vão ressuscitar. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51, acrescenta a seguinte ideia: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos,
Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém. Nós não ressuscitaremos de qualquer jeito. Se eu e você não permanecermos vivos até a volta de Jesus, nós vamos ressuscitar perfeitos. Isso quer dizer, meu querido, que se eu morrer antes da volta de Jesus, naquele dia, quando sair da minha tumba, vou sair sem óculos. Uau! Não, sem glaucoma, sem miopia. E não vou estar usando lente. Não vou estar usando lente. Sem miopia, sem glaucoma, sem astigmatismo. É uma cirurgia de verdade, perfeito, segundos. Imagina comigo o paraplégico. Vai levantar caminhando. O cego vai levantar enxergando. O surdo vai escutar as trombetas tocando. As pessoas vão ressuscitar perfeitas. Mas se nós estivermos vivos, vai ser um piscar de olhos. No piscar de olhos eu vou ser transformado também. E isso meu querido, deixa eu ser bem claro, isso é para aqueles que aceitarem a Jesus. É por isso que o cristão prega com tanto fervor, porque quer ver os seus, quer ver as pessoas que ama, salvas. Quer que elas desfrutem da eternidade com Ele. Então, me desculpa, eu vou pregar para a minha família, eu vou pregar para os meus amigos, porque eu amo muito eles e quero que eles sejam salvos. Quero que eles ressuscitem perfeitos. Quero que eles ressuscitem. Se eu não fizer isso, corre o risco de que eles não ressuscitem naquele dia. Pastor Gabriel, como ser humano, você, nós, meu irmão, minha irmã, temos uma tendência de nos preocuparmos demasiadamente por coisas que não é da nossa conta. Por exemplo, o tempo, a data e a hora da volta de Jesus. Só que também, por nos preocuparmos tanto e demasiadamente por coisas que não são da nossa conta, a gente deixa de fazer as coisas que são da nossa conta, que são da nossa competência. Em Atos capítulo 1, aí começando no verso 4 até o verso 8, Jesus Cristo estava falando sobre a vinda do Espírito Santo, que ele iria para o céu e o Espírito Santo viria para estar conosco, como ele está conosco agora. Só que os discípulos fazem uma pergunta: Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? Não, Jesus estava dizendo assim, depois Jesus disse assim: não é da vossa conta, não vos compete saber o dia e a hora que foi estabelecido pelo meu Pai. Eu estou falando para vocês que vocês precisam estar preparados, precisam estar cheios do meu Espírito, precisam estar preparados, precisam pregar a salvação em mim, nesse caso em Jesus Cristo, né? Vocês precisam viver o como, não o quando. O quando, deixa com o Pai, né? O Pai sabe. Então, às vezes a gente é tão ansioso pelo destino e se esquece de desfrutar do prazer, da alegria da jornada, da caminhada. Então, Deus não quer simplesmente que sejamos cristãos, que estejam vidrados, afoitos, só no destino. Às vezes, até como cristãos, a gente prega muito o novo céu e a nova terra, está tudo certo, a gente precisa pregar e vibrar, esperar com ansiedade. Porém, existe uma verdade profunda e transformadora. Jesus, através do seu Santo e Bom Espírito, Ele quer caminhar conosco hoje, para que quando a gente chegar no destino, a gente desfrute o destino, passando a eternidade com quem a gente já aprendeu a caminhar com Ele durante a jornada. Você vai começar a ter um equilíbrio. O prazer da jornada não está apenas no destino, está na caminhada também. Às vezes a caminhada é muito dura, difícil, e Jesus Cristo deixou bem claro. Ele disse assim: quando as coisas estiverem difíceis, cada vez mais difíceis, até Jesus comparou com as dores de parto de uma mãe que está para dar à luz. Disse assim: quando as dores estiverem, as contrações forem mais fortes, uma atrás da outra, rapidamente. Eu me lembro quando a minha filha estava para nascer, eu segui muito bem as orientações do Dr. Oseulides, E ele me falou assim, eu até lembrei das palavras de Jesus. Ele falou assim: Pastor Antônio, quando as dores, as contrações forem sequenciais, é porque a bebê está para nascer. Leva a filha, leva a sua esposa para a maternidade, para o hospital. E assim eu fiz. Então,
Jesus falou assim: quando as coisas estiverem piorando no mundo, estão cada vez pior, eu não vou chover no molhado. Você sente isso na sua vida. Você não percebe que esse mundo está cada vez pior? É isso mesmo. Jesus falou assim: quando você perceber, quando você sentir isso, pode erguer a sua cabeça ao céu e se alegre. Eis que Jesus está voltando. Então, quando a gente vê guerra na Ucrânia, guerra não sei lá onde, pai contra filho, filho contra pais e tal, essa maldade, toda essa bagunça que está virando o mundo cada vez mais, se lembre de uma coisa: fique triste porque o pecado que está imperando, mas também se alegre. Jesus está voltando. Nunca estivemos mais perto da vida de Jesus do que nos nossos dias. Amém. Amém. Meu querido, se você quer se preparar para a volta de Jesus desde hoje, quero orar com você. Se você quer que essas palavras do pastor Antônio sejam realidade na tua vida, não deixa de fechar teus olhos e orar, e de verdade, entregar nas mãos de Deus a tua vida. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos começar a preparação para a tua volta hoje. Que a volta de Jesus comece hoje para a gente. Que a gente aproveite a caminhada, apesar dos pesares desse mundo. Que a gente aproveite a caminhada até a vinda de Jesus. Amém. E que naquele dia a gente possa erguer a cabeça confiante. Não porque nós somos melhores, não porque nós não erramos, mas porque conhecemos ao Jesus que estará voltando. Deus, se tem alguém me assistindo que quer, que hoje, que agora está pedindo com esperança, com desejo, para que o Senhor entre na vida dela, então, por favor, meu Deus, traz essa esperança para essa pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Meu querido, foi um prazer estar com você. No nosso próximo estudo, nós vamos abordar esse assunto de como Deus julga. Como é que alguém fica salvo ou não? Como é que é o juízo de Deus? Não perca, a gente se encontra lá. Pastor Antônio firme e forte. E se Deus quiser, você também um dia explicando aqui para outras pessoas também.